Olá, queridos, juntos mais uma vez para mais um estudo da lição. E antes de nós avançarmos, convido você a orar. Falemos com o Senhor. Querido Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos em Tua presença, estudando a Tua palavra. Conceda-nos luz e entendimento em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, amados, chegamos ao final da lição número 11, que fala sobre José, o mestre dos sonhos. E aprendemos muitas lições com a vida de José, com todas as situações que ocorreram na vida desse personagem, e entendemos que Deus, ele sempre conduz a nossa vida, apesar dos reveses que enfrentamos ao longo de nossa trajetória. Quem imaginava que José, aquele que tinha o amor do pai, aquele que era o filho preferido de Jacó, aquele que ganhou uma vestimenta que indicava que ele seria colocado como primogênito, quem pensaria que seria vendido como escravo, que seria lançado numa masmorra? E mesmo diante de todas essas situações, nós vemos ali como Deus trabalhou numa aparente, numa situação que aparentemente era uma maldição, para abençoar não só José, mas como toda a sua família. É interessante que nós, lendo no livro Patriarcas e Profetas, nós vemos aqui um parágrafo que diz bem assim: na página 213, que tem o título do capítulo é José no Egito. E diz ali no segundo parágrafo dessa página: porém, na providência de Deus, mesmo esta experiência seria uma bênção para ele. Aprendeu em poucas horas o que de outra maneira anos não lhe poderiam ter ensinado. Seu pai, forte e terno como havia sido seu amor, fizera-lhe mal com sua parcialidade e indulgência. Esta preferência imprudente havia encolerizado seus irmãos e incitara a ação cruel que o separara de seu lar. Os efeitos dessa preferência eram também manifestos em seu caráter. Defeitos haviam sido acaroçoados, que agora deviam ser corrigidos. Ele estava tornando cheio de si e exigente. Acostumado à ternura dos cuidados de seu pai, viu que não se achava preparado para competir com as dificuldades que diante dele estavam, na vida amarga e desconsiderada de estrangeiro e escravo. Bom, esse texto ele é muito esclarecedor. Vemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Embora, logo ali no início, José não entendia o que estava acontecendo, mas todas aquelas circunstâncias terríveis que ocorriam na vida dele estavam sendo como obreiras do Senhor para trabalhar no caráter de José. O caráter de José estava sendo altamente prejudicado pela maneira como o pai lidava com ele e com os demais irmãos, pela preferência. E Deus, ele permitiu que, em meio aos reveses, em meio às dificuldades, José ele fosse trabalhado, moldado, para que então se tornasse uma bênção e exaltasse o nome de Deus. É interessante que a lição comenta que quando José estava sendo levado para o Egito, e a última visão que ele tinha da sua terra, do seu pai, eram as colinas. Ele olhou as colinas onde estava ali, a sua casa, o seu lar, e ele via se afastando. E naquele momento ele se lembrou do Deus
de seu pai, do Deus de seu avô. E naquele momento ali, José, ele se agarrou com Deus, exatamente. Em meio às dificuldades, ele se agarrou com Deus que lhe foi ensinado ali na tenda de Jacó. Aqui nós vemos a importância de nós sempre apresentarmos Deus aos nossos filhos, de nós sempre levar aos nossos jovens, aos nossos filhos, o Deus que é o Criador, que é o Libertador, que é o Salvador, porque em algum momento de sua trajetória, em algum momento da vida, os nossos filhos, os nossos jovens, eles irão enfrentar os reveses, as dificuldades, e haverá momento em que eles estarão sozinhos. E é neste momento que o Deus que eles conheciam como Deus de seus pais deixará de ser Deus de seus pais para ser o Deus deles. E esse momento será o divisor de águas na vida deles. E aqui foi o divisor de águas na vida de José, quando ele passou a enxergar Deus como seu Deus. E não importava mais onde estivesse, ele seria agora, na presença de Deus, uma testemunha do Criador de Jeová. E assim José viveu, e assim ele procedeu no Egito, na casa de Potifar, na masmorra e diante da corte, lá diante de Faraó, e Deus o exaltou e o elevou. Então, entenda bem, as situações difíceis que passamos na vida, muitas das vezes nós vemos os nossos sonhos como que jogados ao chão, mas Deus sempre está conosco em cada momento e Ele nunca nos desampara. Se muitas das vezes não entendemos o que está acontecendo, fique calmo, aquiete-se, aguarde. Deus está dirigindo a sua vida. O que nós precisamos fazer é sermos fiéis e confiar nele. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.